Boa madrugada, irmão. Agora são um pouco assim avançado nas horas e após terminar as tarefas, o qual me proponho fazer, estamos voltando então com o programa Fim dos Tempos e a Igreja, qual tem o livro da AGBook. Vende também o e-book na Play Livros e você pode também adquiri-lo na livraria AGBook. É uma livraria secular e também é uma livraria livre, tanto para pessoas que são da igreja, como outros que têm artigos que são do mundo. Então assim, ela é uma livraria que qualquer pessoa livre pode postar lá, mesmo os cristãos. Eu acho interessante o trabalho porque numa livraria secular você publica e você vai estar evangelizando aquelas pessoas que visitam essa livraria secular. Você põe o seu produto lá, é como se você estivesse colocando folhetos, evangelizando no meio desta livraria com os artigos que ela tem. Então eu optei por isso, para ser um trabalho dentro de uma livraria secular para poder falar do Senhor. E o assunto continua. Nós falamos que Israel é conhecido como mulher, a esposa do Senhor. Isso é fácil da gente entender em Jeremias 3:20. É a mulher que se apartou do seu marido, pecou contra o Senhor e como se tivesse o traído. Jeremias diz isso, Jeremias 3:20. A mulher também, ela está em Apocalipse 12:16. Ela é comparada também com Raquel na matança dos filhos, lá em Jerusalém, quando veio o Senhor Jesus Cristo para achar Jesus, eles mataram vários bebês, mas Jesus tinha fugido para o Egito. E ela diz, Raquel chora, lamentando a perda de seus filhos. Mas Raquel já tinha partido. Raquel não estava ali. Então o nome Raquel representa Israel, representa a nação judaica. Por isso que Raquel significa Israel como esposa do Senhor. A igreja é a noiva de Cristo. Israel, a esposa do Senhor. Mas não é um só? Sim. No sentido figurativo, estou falando. Porque Pai, Filho e Espírito Santo é um só Deus. O Filho, ele se tornou carne, o Verbo se tornou carne e habitou entre nós como Filho de Deus. Mas na verdade é o Verbo de Deus. E é o Verbo que ouve de Deus e o Espírito Santo faz todas as obras, porque é um só Deus. A distinção, não há distinção entre um e outro, mas é um só Deus operando. O Pai idealiza, a palavra fala e o Espírito realiza. Mas vamos para frente. A igreja estará com o Senhor nos céus, né? E se ela estará com o Senhor nos céus, isso é após o arrebatamento, como nós já falamos. Deuteronômio 28:13 diz que o Senhor te porá por cabeça e não por cauda, só estará em cima e não debaixo, se você obedecer os mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno para os guardar. Israel não obedeceu. Israel não entendeu que a lei apontava para Cristo, que os simbolismos apontavam para aquele que viria, assim como Deus disse ao casal, né, que da mulher viria um que pisaria a serpente, a sua cabeça, e ele esmagaria a cabeça da serpente, mas a serpente incomodaria pelo calcanhar. Calcanhar, então, quer dizer, o corpo, né, a igreja, a perseguição sobre o povo de Deus. Mas ele foi derrotado cabalmente na cruz. Jesus ressuscitou, confirmando essa grande vitória sobre o pecado, porque ele morreu pelos nossos pecados, ele venceu a morte. E o inimigo foi exposto. Não se falava muito no Antigo Testamento sobre o Satanás,
Mas agora Deus expôs publicamente que havia um inimigo oculto perturbando as vidas ali, tanto lá no casal, no paraíso, tanto na seguida com Noé e depois também com Abraão e depois com Israel. Esse inimigo sempre estava perturbando. Hoje também perturba na igreja. Eu não acredito em maldição hereditária, mas os demônios, os mesmos demônios que lá do início do casal Adão e Eva, que perturbaram, primeiro com a serpente, depois os demônios ficaram perturbando, porque havia o pecado entrado e eles se aproveitam da brecha do pecado. São os mesmos demônios hoje. Então não acredito em maldição hereditária de pai para filho. Em Cristo toda maldição é quebrada. Não estamos mais debaixo de maldição, mas enquanto a pessoa não está em Cristo, ele está debaixo de uma maldição. Se tiver algum familiar ali, nosso, que não está em Cristo, ele está debaixo da maldição, mas quanto ao cuidado de Deus por ele, porque no lar tem um cristão, e onde um cristão está, todo mundo que convive com ele está abençoado ali. Os filhos do casal crente são abençoados. Não é salvação, são bênçãos dadas por Deus àqueles que são, estão com a igreja. Né? Então, dentro de uma denominação onde os crentes estão ali, as pessoas que entrarem ali são abençoadas, as pessoas viver ali vão receber bênção também, mas por causa da igreja. O mundo está recebendo bênçãos. O mundo está bem no sentido de cuidado, que Deus está dando tudo para eles, por causa que a igreja está aqui. A igreja estando aqui é a causa de Deus também cuidar dos inimigos. Aliás, ele cuida bem dos inimigos, que os inimigos têm muita coisa. Os inimigos ricos. E os inimigos que ainda não são abastados estão sofrendo, mas Deus também cuida deles. Porque a oração do crente deve ser primeiro por aqueles que estão passando muita dificuldade, mas também pelos ricos, pelos governantes. A igreja deve orar por todos e essa riqueza do ministério da igreja nesse mundo retém a ira de Deus até que o Espírito Santo leve sua noiva para Cristo, leve a noiva para Cristo e a ira se derrama. Mas ainda não é chegado o momento, como muitos estão dizendo que é chegado o momento. A igreja está aqui, ela não foi arrebatada, enquanto ela estiver aqui, esses acontecimentos não acontecerão. Haverá sim sinais, terremotos, peste. Isso são dentro do princípio das dores, dentro das dores, na verdade. Nós estamos já quase que, era princípio, já estamos quase vivendo o final deste princípio. Por que princípio? Porque até antes da tribulação, é princípio. Porque a maior tribulação virá e se chama grande tribulação. Aí é o fim. Então nós estamos vendo o princípio. Mas o arrebatamento será repentino, invisível aos olhos dos que não creem, assim como não viram a ressurreição de Jesus, os inimigos, também não viram nada, não foi revelado a eles, somente os apóstolos, os discípulos, 500 irmãos viram Jesus ressuscitado. Assim, o arrebatamento será um ato repentino, rápido, e as pessoas vão se dar conta que aquele povo que glorificava Jesus já não está mais ali. Vão estranhar e os acontecimentos futuros, Deus sabe exatamente como vai ser, não vamos colocar aqui nenhuma ideia, mas haverá arrebatamento, nós cremos assim. A igreja, se estivesse no período da grande tribulação, ela teria que pregar uma outra coisa. Se ela falasse, aceita Jesus, Jesus é o Senhor, e Satanás assentado lá no trono de Deus, querendo parecer Deus, nós estaremos contribuindo com o ministério de Satanás, dizendo que ele está lá no trono e que os outros devem aceitar, né? Mas a mensagem lá é justamente o contrário. Ele não adora a besta, não aceite a sua marca. Aquele que tiver parte com ela será condenado no fogo, no lago de fogo. Então, as pessoas que não ouviram o Evangelho prontamente na dispensação de Cristo, da graça, na dispensação da graça, eles, quando entrarem em grande tribulação, eles terão essa oportunidade de ouvir esta mensagem na grande tribulação.
aqueles que ouviram, não é? Quando estavam no Ministério da Graça e rejeitaram, puderam ouvir, não teve impedimento nenhum, a mãe, o pai, a nação, a religião não proibia, mas ele ouviu a liberdade, o Evangelho hoje é pregado livremente, todas as religiões são livres, mas o Evangelho está aí livremente. Se fala lá no Oriente, não entra, entra, a internet entra em tudo quanto é lugar, a comunicação está entrando em tudo quanto é lugar. Então nós temos que pensar. Nesse caso, os que não ouviram, que não puderam interrogar, que não puderam ter o material, que não puderam conversar, ou não ligaram, porque os pais, com as suas mentiras, as religiões, a gente cegaram, né? Mas aquele que estava acompanhando o Evangelho, ouvindo todo dia, não creu, deu de mão, nunca confessou a Cristo, porque quem nunca confessou a Cristo, quem nunca realmente se converteu diante da mensagem, não perdeu salvação. Não perdeu. Na verdade, nunca teve salvação. Então, esse indo para a grande tribulação já vai com o espírito do erro, o espírito da mentira, que engana todos aqueles que de alguma forma rejeitaram o Evangelho, rejeitaram a graça, e mesmo estando no meio, mas rejeitavam todos os dias, porque queria o benefício, não o beneficiador. Isso acontece também nas famílias nossas, alguns que ainda não querem saber, mas são abençoados por causa da presença do crente no lar, do crente naquela empresa, do crente no mundo, enfim. O cristão é uma bênção porque Cristo é a bênção nele. O Espírito Santo é a bênção nele. O cristão não é uma bênção porque ele se fez bênção, porque ele agora tem a bênção que procede. Ele é uma bênção porque ele tem a bênção do Espírito Santo nele. Ele tem o Espírito Santo abençoador nele. Então não é mérito nosso, nem as obras é mérito nosso. Nós fazemos que o Espírito Santo nos leva a isso. Muitas vezes a gente não quer fazer e entra aí em alguma situação e ali a gente faz achando que, que nós que queríamos aquilo, mas na verdade o Espírito Santo já estava constrangendo, já estava guiando, assim como Filipe no caminho de Damasco, e chegou-se perto daquela carruagem, e ali ele evangelizou o eunuco se converteu, ele batizou ele em poucas águas, e de repente o Filipe sumiu e foi arrebatado, já se encontrou em outra cidade. Arrebatado no sentido de ser levado de um lugar para outro. Já estava em outra cidade, em Azoto, e porque não tínhamos como hoje o avião, o transporte, era muito difícil a obra primitiva, pela distância, pelas dificuldades. E Deus permitiu que Roma construísse várias estradas, e isso facilitou. As viagens eram longas, de navio, cavalo, enfim. O evangelho prosseguia, mas as dificuldades eram maiores. Hoje temos transportes muito bons, tecnologia boa, Deus usa a tecnologia porque tudo é dele, mas o inimigo das almas também usará a tecnologia para querer atrapalhar o trabalho do Senhor. Não vai atrapalhar, mas sempre vem tentando, né? Duas testemunhas. Enoque, uns diz que é Enoque ou Moisés. Enoque e Moisés, outros dizem que é Enoque e Elias. Eu fico com Enoque e Elias. Foi os dois que não morreram, não experimentaram a morte. A Bíblia diz que ao homem está destinado a morrer tão somente uma vez. Então a morte passou a todos, eles também voltarão para morrer e antes eles continuarão a obra de Elias. Ele não terminou, ele vai vir terminar na grande tribulação. Enoque também profetizou naqueles tempos antigos, e ele foi levado embora e ele vai continuar vindo a terminar a sua missão, que ele diz: eis que eu vejo o Senhor vindo sobre a nuvem com seus miríades de santos para fazer justiça contra o ímpio e pecador. Bom, ele vai terminar sua obra e vai ser na grande tribulação. Ele e Elias terminará a sua obra que começou. Acredito assim, está na Bíblia, que Judas, capítulo 1, versículo 14 diz: deste profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão. Judas 1,14. Mateus 17,11 terá os anjos, né, proclamando também.
que nós estamos em Apocalipse 14:9, os anjos falarão, darão advertência para não ser adorada a besta. Apocalipse 7:4 também, eu vi o número dos assinalados, 44 mil assinalados de todas as tribos dos filhos de Israel. São 144 mil judeus, 12 mil de cada tribo, que agora que clamaram bendito que vem em nome do Senhor, também vão anunciar o reino de Cristo e vão falar que aquele ali, não é, que está ali no lugar de Cristo, não é Cristo, é a besta. A igreja encerra o seu ministério com a graça. Ela não vai falar, evangelizar, dizendo aceita Jesus, porque Israel não creu, o mundo não creu. Então Deus vai usar tantas pessoas que ainda sairão do mundo e que sairão das nações e 144 mil de Israel, com mais a nação de Israel, para protestar contra o anticristo que está querendo usurpar o trono de Cristo. O que podemos dizer, isso com segurança, podemos dizer várias coisas, que Jesus assentará no seu trono. Ele cumprirá suas promessas a Israel e cumprirá a sua promessa quando ele diz que os apóstolos sentariam sobre o trono julgando as nações. O julgamento das nações é um arrebatamento ao contrário, né? O arrebatamento, aquele que está em Cristo, ele será tirado do mundo para ir para a glória. O julgamento das nações será ao contrário. Um será levado, outro será deixado. Um será tirado, outro será deixado. Quem vai ser tirado? O Senhor vai tirar do reino todos aqueles que não aceitaram o seu reino de milênio. Vai ter um pré-julgamento e só vão entrar aqueles que aceitaram a mensagem da época da grande tribulação. Então, aquele que vai ser levado, no sentido contrário, fala em Mateus, que acredito já podemos ver em Mateus 24, aquele que será levado para o fogo do inferno. O que ficar é aquele que reina no milênio com Cristo. É o contrário justamente do arrebatamento da igreja. Pesquisas podem ser feitas e chegaremos a essa conclusão. Apocalipse 14:9, Apocalipse 7:4. O quarto tópico fala sobre a igreja na explicação do apóstolo. Ele diz que a igreja é o mistério revelado, um povo revelado que estava para aparecer, mas já foi profetizado no Antigo Testamento. Mas um dos mistérios é o arrebatamento. Um dos mistérios, o gentio pregaria para Israel. Povos de línguas estranhas, línguas diferentes, seriam testemunha contra Israel da sua rejeição. Israel endureceu, a igreja creu, e dentre o mundo gentílico, Deus tem as pessoas de João 12, que é os que creem, testifica pelo Espírito Santo, tanto para o mundo gentílico como para Israel. O Espírito Santo testifica por meio da sua igreja, por meio do seu povo. E ele usa também os recursos vários para testificar de Jesus Cristo, porque Jesus Cristo disse em João 14 que ele viria. João 14:16 fala muito sobre isso, que ele viria e glorificaria o ministério de Cristo. Ele não falaria de si, ele falaria de Cristo, ele exaltaria Cristo. Então o Espírito Santo, que é o Espírito de Cristo, que é o Espírito de Deus, está exaltando o nome de Jesus, o Filho de Deus, que morreu por nós, ressuscitou e voltará. Aquele Jesus, homem, que morreu sem pecado, ressuscitou e voltará, é desse que o Espírito Santo está dando testemunho no mundo. Quem do mundo crê se torna João 12, povo de Deus, e é a igreja. E todo Israel, qualquer judeu que crê, também entra em João 12, e é a igreja. Não é a esposa. A esposa só vai crer na grande tribulação. Os que saírem de dentro de Israel e crê agora, se torna igreja de Cristo. Ainda que, claro, é israelita, mas é israelita que entra junto com o ministério da igreja e depois ele volta para também participar do ministério glorioso para Israel. Continuando, virá a salvação para Israel. Num tempo em que a igreja será levada por Cristo, Israel terá no tempo uma grande tribulação, isso é reconciliação com Deus, quando Cristo vier salvá-los da garra do anticristo.
O apóstolo Paulo diz, ó, vocês não estão mais em trevas, para que aquele dia de trevas vos surpreenda, porque vocês estão na luz. E na luz andam, nós andamos em Cristo, Cristo é a luz do mundo, é a luz da igreja, é a luz que nos alumia. Então nós não estamos andando em trevas. Aquele dia é dia de trevas. Quem vai ser surpreso é quem está nas trevas. Se a igreja está em trevas, então contradiz tudo que João ensinou. Se andarmos na luz como ele está na luz, verdadeiramente temos comunhão um com o outro e o Senhor Jesus Cristo purifica e nos perdoa de todo pecado. O que eu quero dizer é que o Espírito Santo une o corpo. O Espírito Santo nos constrange. O Espírito Santo realiza a comunhão em nós. E nós não podemos orar sem perdoar, porque se você ora, mas tem culpa, não tem perdão, pelo menos na oração você vai ter que dizer, Senhor, eu estou perdoando aquela pessoa, não ponha nada contra ela, estou perdoando ela. E se você pecou, você está pedindo perdão, que você pecou contra aquela pessoa, recebe o perdão e fala assim, eu pedi perdão a ti, e assim o Senhor me deu a oportunidade, eu quero perdoar aquela pessoa. Mas se você não puder encontrar pessoa pessoalmente, diante de Cristo, você já pediu perdão pela ofensa que fez ela e liberou seu coração. Se confessarmos nosso pecado, Ele é justo para nos purificar o pecado, perdoar toda a nossa injustiça. O sangue de Jesus tem poder. Para mim ficar poderoso, para ganhar muito bem, para quebrar as barreiras. Não, o sangue de Jesus tem poder para nos purificar de todo pecado. E a oração é o recurso que a igreja tem. 3 coisas permanecem: fé, esperança e amor. Pela fé oramos, pelo Espírito Santo em nós amamos e pelo Espírito Santo a nossa esperança não murcha, conforme está escrito lá em Romanos 8. Quinto tópico e último. Hoje há uma confusão generalizada entre denominações, porque algumas defendem que o Espírito Santo é o sinal do salvo, sendo que não é isso que a Bíblia ensina. Mas Efésios 1,13 ensina que estar em Cristo, selado pelo Espírito Santo, isso acontece após a conversão, quando crê no Evangelho de Cristo. Algumas denominações ensinam que ao falar língua ou ter um dom espiritual, esse é o sinal do Espírito Santo na vida da pessoa. Não, o dom é Deus que deu, as línguas são língua das nações, foi Deus que deu, e há várias escolas de língua, e há irmãos que realizam várias coisas, gostam de orar, é o Espírito Santo que opera, porque já tem o Espírito Santo nele. Não é se eu tenho um dom que eu mostro que sou salvo. O Espírito Santo vem e entra na pessoa primeiro, os dons são consequência. Buscar primeiro o reino de Deus e as outras coisas serão acrescentadas. Então eu não vi o Espírito Santo entrando em mim, eu não vi ele descendo como pombo, eu simplesmente criei no Evangelho de Cristo, Romanos 10,17, Romanos 1,16, e por eu crer, a promessa que diz ao que crê, recebe o Espírito Santo, essa promessa se cumpriu então quando eu criei. É o quinto tópico, eu vou estar parando aqui, nós vamos dar continuidade depois. Eu mostrei no início aí um livro, Nascidos de Deus, esse livro aqui, Nascidos de Deus. Esse livro aqui é um livro muito bom para evangelização. Ele foi editado por um americano, se chama Donald White. É uma beleza esse livro, para quem quer conhecer o que é ser nascido de Deus, Romanos 1,12. Há um livro que eu escrevi que se chama O Nosso Glorioso Deus, fala muito sobre isso também. Então, é um bom livro, eu recomendo, né? Se você precisar de um exemplar, você pode procurar também esse livro para mais informações. Deixa eu ver aqui. Esse livro, a sua impressão foi em 2004. Não sei se ainda se acha em editoras. Mas sei lá, se alguém se interessa, né? Pode procurar a editora desse livro para que a pessoa possa adquiri-lo. Eu não sei se é um exemplar grátis, mas parece que foi um exemplar grátis que foi distribuído nas denominações. É um livro que tem perguntas, tem vocabulário, você pode fazer, decorar versículo, tudo isso que você guarda a palavra no coração, guarda de fato pela fé,
Você permanece na palavra e não se apartará da palavra. Bom, tá aqui o livro. Não sei realmente a editora, mas parece que é um livro que foi distribuído gratuitamente dentro das denominações. Ele tem condição de fazer isso, fez. Os meus livros não são dados gratuitamente porque eu não os tenho. A editora G-Book tem todo o direito para imprimi-los, divulgar os arquivos, é ela que negocia. Então eu permiti escrever para ela voluntariamente, sem ganho nenhum, apenas pelo prazer de evangelizar. Deus abençoe a todos e até mais.